Não. E eu ia perguntar, Rafael, em que momento a música chegou na sua vida? Nossa. Meu pai é pastor. Tá. E eu tenho contato com música. O que você tá rindo aí? A gente brinca com isso. Então, eu desde muito novo, com 7 anos de idade, 7 para 8, eu tive esse contato com a música. Eu comecei tocando bateria, e daí fui pro contrabaixo, violão, então desde muito criança. Eu já tenho, vou fazer 42 agora. Então, de violão, devo ter aí uns 30 anos aí tocando. É tempo. Então, é muito tempo. Foi muitos instrumentos que eu toquei até hoje. E isso me ajudou no Sound Healing. Porque a grande maioria dos terapeutas eles não tiveram contato com música, né? Tá. Então, fica muito mais difícil, né? Porque quando a gente... Aqui nós três aqui já tem um contato maior com música, então a gente tem uma abertura de criar uma jornada mais rica, né? Com muito mais coisas. E meu contato com música foi esse. Pra você foi desde a infância também, Flávio? Sim, o meu primeiro contato foi numa igreja evangélica, né? Tá. Aprendi lá os instrumentos para tocar o hino na igreja e tal. Comecei com clarinete. Meu avô já era músico, era saxofonista, né? Então, através dele, me veio esse interesse pelo saxofone. Aí eu passei pro sax, eu era adolescente ainda, aprendi o instrumento ali, aprendi os hinos, foi muito rápido. Uma questão de 2, 3 meses eu já estava tocando ali na igreja e tal. Então eu sempre tive muita aptidão, assim, sabe? E ao mesmo tempo eu queria mais, né? Essa ânsia por mais. Então na minha fase já adulta, eu acabei largando um pouco essa coisa dos hinos da igreja, que eu já tinha tocado, e fui estudar outras coisas. Fui estudar o saxofone, né? Aí eu tenho uma formação para esse instrumento, uma formação específica. E depois eu fui estudar música improvisada, fui para a Europa, morei um tempinho lá, fiquei lá, conheci outros músicos, pude interagir, né? Já tenho uma jornada aí de mais ou menos uns 25 anos com toda essa bagagem aí. Legal. Mas o Sound Healing, a música xamânica aconteceu há 8 anos atrás, Tá. né? Quando eu me aprofundei com as plantas de poder, e no caso principalmente a ayahuasca, né? Que foi que me abriu para esse universo do som, né? E o som como cura. Na Rio, eu vou repetir a pergunta pra você. Eu sei que você tem um episódio aqui com a gente, então quem tá assistindo a gente, chegou por esse episódio, entra aqui no canal, porque na Rio já tem um episódio também que ele fez com a Juliana. Foi muito legal, vale a pena assistir. Mas, repito a pergunta, quando a música chegou na sua vida? Então, como eu mencionei no episódio anterior, quando eu era da Umbanda, eu sempre tive vontade de tocar tambor, mas nunca era permitido. Eles sempre falavam assim, não, né, não pode, tem que aprender primeiro, tal, mas aí também não ia atrás para aprender. E aí, a partir do momento que eu tive o contato com a ayahuasca, né, a planta de poder, tive uma experiência lá sinestésica com som, eu saí dele decidido que eu ia comprar meu primeiro tambor, que foi um djembe, né? O djembe é um tambor africano, né, de origem de Senegal, da Guiné. E eu comecei a estudar o tambor, né? Eu tava até vendo uns vídeos meus esses dias, era ruim pra caramba, assim, no começo. Não que eu seja bom agora, né? Porque na música você tem que estar sempre estudando, sempre praticando. Mas tem pouco mais de 5 anos que eu comecei a tocar alguma coisa, sabe? E eu comecei no tambor, no djembe. Do tambor eu passei pra tabaque, e aí, ouvindo música, eu comecei a ouvir uns sons diferentes, assim, na parte árabe. E descobri o derbak, que é um tambor de percussão árabe, assim, que exige um outro tipo de técnica. Eu comecei a estudar percussão árabe, né? E então, há 5 anos atrás, eu te digo que eu não tocava nada, né? Tá. E hoje em dia eu toco alguns instrumentos, né? E o legal do Sound Healing, né, é que ele consegue unir, né, por exemplo, o Flávio, que é um músico de 25 anos, que lê partitura, né, comigo, que sou um músico de 5 anos, né, e que não tem esse estudo, essa formação que ele tem acadêmica da música, né. A música iniciou comigo de uma forma muito intuitiva. É claro que eu tenho que ir para a parte também teórica, aprender sobre harmonia, né, sobre as escalas musicais, isso faz parte do estudo do Sound Healing, porque é a cura através do som, né? Porque o som emite vibração, né? Você entra em ressonância com o instrumento, com a pessoa que está emanando está tocando aquele instrumento, e isso mexe no seu corpo, né? De alguma forma, tanto na parte dos fluidos, né? Você sente a vibração, então é por isso que é chamado Sound Healing, né?